Hoje nós vamos estudar a carta que foi enviada à igreja de Esmirna. Apocalipse capítulo 2, versículo 8, está escrito assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Curva a sua cabeça, feche os olhos, por favor. Pai, mais uma vez te exaltamos pela tua grandeza, pelo teu poder, pela tua majestade santa. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez voltar a este lugar, para ouvir a tua palavra, para lhe render graças, para te adorar e te exaltar. E nessa hora, eu peço que o teu Espírito Santo conduza essa ministração, Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento para compreendermos aquilo que o Senhor tem a tratar conosco. Seja exaltado através desta pregação, Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode sentar aí no seu lugar, por favor. Nós lemos a carta que o Senhor Jesus ordena a João que escrevesse e enviasse à igreja que estava em Esmirna, uma igreja humilde, perseguida, martirizada, mas que era uma igreja fiel. E todo o contexto em que este texto está inserido, o conteúdo da carta escrita por João, tem tudo a ver com a história da cidade de Esmirna. Esmirna era conhecida como a coroa da Ásia Menor, um ornamento. Era uma das cidades mais belas e importante por causa da sua economia, o comércio aquecido, as pessoas que vinham de longe para usufruir do comércio daquela região. Esmirna tinha sua história marcada também por ser um centro esportivo, onde anualmente se realizavam naquela cidade jogos atléticos, onde o vencedor das modalidades eram coroados, eles recebiam como prêmio da sua vitória, da sua conquista, uma coroa, um ornamento. Mas a história de Esmirna não era apenas flores. A cidade, construída cerca de 1000 anos antes de Cristo, ela viveu um período de ruína, quando no ano 600 antes de Cristo foi invadida pelos lídios e totalmente destruída. Passou séculos sob escombros, escuridão e cinzas, até que 300 anos depois ela foi reerguida, restaurada, reconstruída, dando o aspecto que ela tinha no período que a carta foi escrita, ou seja, uma cidade construída, que viveu um período de desgosto, derrota, quando foi totalmente destruída, mas ela ressurge, com uma glória maior do que a primeira. Ela ressurge para competir com Éfeso e Pérgamo, o título de principal cidade da Ásia Menor. Então ela renasce, ela revive para ser
uma das mais importantes cidades daquele território, uma cidade rica, opulenta. E na cidade de Esmirna havia uma igreja cristã, provavelmente fruto do ministério apostólico de Paulo, porque à luz de Atos capítulo 19, diz a palavra, que Paulo pregava nas cidades da Ásia Menor. Provavelmente a igreja que havia em Esmirna era fruto do ministério apostólico de Paulo. Mas a principal característica dessa igreja, apesar de estar numa cidade rica, uma das mais ricas e mais belas da Ásia Menor, ela vivia, na verdade, um grande contraste à sociedade, porque eles eram martirizados. A história de Esmirna mostra que havia uma lealdade das suas leis, do seu governo com o Império Romano, e no ano 195 a.C., então, ergueu-se em Esmirna um templo oferecido a deusa Roma, e no ano 26 já da era atual, então, um templo foi construído em Esmirna, que venceu os seus principais concorrentes e passa a ser a principal cidade que oferecia culto ao imperador romano Tibério. Então, os habitantes de Esmirna, eles acostumavam venerar Tibério, acostumavam a fidelidade e a lealdade que eles tinham a Roma, e isso vai dar origem a uma opressão e uma perseguição contra a igreja cristã, pois eles se negavam a se prostrar ao imperador romano, eles se negavam a oferecer culto a Tibério, e o resultado disso foi uma perseguição, uma opressão, pois os cristãos vão perder os vínculos com as associações trabalhistas, eles vão perder privilégios sociais, e isso vai gerar uma pobreza e uma absoluta miséria entre aquela igreja fiel. E quando o dono da igreja instrui João a escrever a carta e enviar à igreja de Esmirna, ele faz questão de dizer que está a par de tudo que está acontecendo. Eu quero fazer a leitura com você de Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 8. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último. Quando ele diz o primeiro e o último, ele cita o texto de Isaías capítulo 44, versículo 6, onde ele diz: fora de mim não há outro. Em um território onde eles adoravam Cibele, Zeus, Asclépio, Dionísio, Roma, o dono da igreja se apresenta a ela dizendo: fora de mim não há outro Deus. Ele se apresenta como o primeiro e o último. Ele usa um título conhecido pelos judeus, onde a referência é o Deus Santo e Todo-Poderoso. Eu sou o primeiro e o último. Aí ele diz que foi morto e reviveu. Por que ele diz foi morto e reviveu? Porque a história de Esmirna, ela era conhecida justamente por ter sido destruída e reconstruída. Ela foi destruída sendo uma cidade comum, quando foi invadida pelos lídios, mas ela foi reconstruída para ser uma das mais importantes e belas cidades da Ásia Menor. Então ele diz: aquele que foi morto e reviveu, mas ele reviveu com poder e grande glória, ele renasceu
para ser a brilhante estrela da manhã. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele foi morto num corpo carnal, humano, e ele ressuscitou num corpo glorificado. Então Jesus se apresenta como Senhor, o soberano da igreja. E então ele começa a dizer que sabe o que está acontecendo. Deixa eu dizer uma coisa importante para você entender a mensagem. Entre todas as 7 igrejas que recebem as cartas enviadas pelo apóstolo João, a mando do Senhor da igreja, apenas 2 receberam apenas elogios, não foram criticadas. Uma delas é a igreja que estava em Esmirna, e outra é a igreja que estava em Filadélfia. Observe que no versículo 9 ele diz: eu sei as tuas obras e tribulação. Quando ele diz tribulação, no original grego dá a ideia daquele que vive em aperto, em dificuldade, aquele que vive oprimido. E a origem dessa opressão, dessa tribulação, estava na fidelidade dos crentes em relação aos princípios que eles aprenderam com o Senhor da igreja. Eles rejeitavam o culto imperial, eles rejeitavam a adoração aos ídolos que faziam parte da cultura religiosa dos esmirnianos, e o resultado disso era a perseguição contra a igreja, era a opressão contra a igreja. E aí o Senhor diz: olha, eu sei a tribulação que vocês passam, eu sei as dificuldades que vocês suportam. E aí ele diz na sequência: eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza. E quando ele diz pobreza, a palavra usada é ptocheia no grego, que se refere à pobreza desprezível de um mendigo. Então quando ele fala, eu sei que vocês são pobres, ele está dizendo que está ciente que a situação econômica e financeira da igreja era a mais extrema e absoluta pobreza, a ponto deles padecerem necessidades das mais básicas de um ser humano no seu cotidiano. De fato, eles viviam em condições de miséria, de pobreza absoluta. Eles padeciam e sentiam falta dos recursos mais básicos de um ser humano. Agora, o que me chama a atenção é que em Apocalipse 3,17, quando ele comenta a situação da igreja de Laodiceia, ele faz questão de dizer, eu sei as tuas obras, e como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Quando ele olha para a igreja dos laodicenses, que era uma igreja rica, próspera, no quesito financeiro e material, ele faz questão de dizer que na verdade eles eram pobres. Agora em Esmirna acontece o contrário. Ele reconhece a condição miserável dos crentes, ele reconhece que eles padecem das necessidades mais básicas, mas olha o que está escrito entre parênteses: mas tu és rico. Ou seja, apesar de não ver a economia da sociedade agir em vosso favor, apesar de vocês serem punidos, não conseguirem trabalho, não conseguirem sequer alimento, apesar de vocês não poderem usar daquilo que vocês tanto necessitam, eu enxergo em vocês o que a sociedade não enxerga. O quê? Vocês são
ricos. Que riqueza é essa que Jesus reconhece nos cristãos pobres de Esmirna? O que Jesus está querendo mostrar a eles? Volta algumas páginas para a carta de Tiago, capítulo 2. Carta de Tiago, capítulo de número 2. Versículo de número 5. Tenta imaginar um ambiente simples, humilde, desprovido de luxo, onde as pessoas se reuniam na sua simplicidade, com vestes discretas, um povo que não tinha o que ostentar acerca de finanças, de conforto e luxo. Pensa num povo que vive na mais extrema e absoluta miséria, a ponto de padecer necessidade, a ponto de não ter o que comer. Então, estes são os crentes de Esmirna. Mas é a este povo que o Senhor diz, entre parênteses, vocês são ricos. Olha o versículo 5 do capítulo 2 de Tiago, diz assim: ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? O que Tiago está dizendo? Deus escolheu os pobres deste mundo, exatamente estes que padecem necessidade, para que neles haja uma riqueza que a sociedade jamais vai reconhecer. Que riqueza é essa? A riqueza interior. Ele fala de algo que está dentro do coração do homem, que o homem com avareza, com vaidade no seu coração, jamais vai reconhecer. E esse era um dos princípios que Jesus ensinava no seu reino, o homem a não buscar, a juntar tesouros terrenos, materiais, mas buscar riquezas espirituais, buscar riquezas diante de Deus. Jesus está mostrando aos crentes de Esmirna, que apesar de não poder comprar uma roupa boa, apesar de não usufruir dos benefícios que a maravilhosa cidade tinha a oferecer, por padecerem necessidades, por não terem recursos, o Senhor olha para eles e diz: vocês têm uma riqueza que em nenhum outro lugar da cidade de Esmirna pode se encontrar. Olha o que Paulo escreveu em 2 Coríntios, vá comigo a 2 Coríntios capítulo 6, vamos desenhar essa riqueza aqui para você entender. 2 Coríntios capítulo 6, olha aqui que Paulo escreve no verso de número 4, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 4, está escrito assim: antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência. E de novo, o que é a paciência? A paciência é uma virtude daquele que suporta os males, suporta as tribulações, os infortúnios, sem se queixar. Então Paulo fala, na paciência, nas aflições. O que é a aflição? Uma perturbação causada por um grande sofrimento. Nas necessidades, nas angústias, nesse mal-estar psicológico que aflige a alma, que enche o coração de insegurança. Verso 5: nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Paulo está falando de fortuna.
Paulo está falando de tesouros, de riquezas que não se encontram facilmente no ser humano. Paciência, amor não fingido, pureza, longanimidade. Versículo 7, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos. Paulo está falando do quê? De valores que Deus procura no homem, e esses valores são resultados do ingresso do homem no reino de Deus, a ponto de ter o seu caráter, a sua alma, o seu espírito transformados. Uma vez que o homem ingressa no reino de Deus, os seus tesouros já não são mais terrenos, são celestiais. Os seus princípios morais são outros. Aquilo que para ele é sinônimo de riqueza, já não é mais o luxo, o conforto e a estadia terrena. Olha o que Paulo escreve um pouco mais adiante, em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Avance algumas páginas aí. Versículo 8, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 8. Não digo isso como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis, para que pela sua pobreza, pela sua simplicidade, enriqueceis. Esse enriquecimento não é a níveis financeiros, econômicos, sociais, mas são morais, espirituais. Ele está falando que a riqueza do homem é interna, está no interior. Então entendemos que quando as riquezas interiores são alcançadas, então nós temos virtudes para lidar com toda a pobreza exterior. Era isso que mantinha aquela humilde e pobre congregação de Esmirna viva diante de Deus. Nós precisamos entender isso, irmãos, porque se não compreendermos isso, quando sentimos vontades de comer picanha e só tiver ovo, vai dar desespero. Quando tivermos com o sapato furado e não tivermos condições de comprar um novo, vai dar desespero, vai dar inquietação. Agora, quando interiormente somos ricos, cheios de Deus, então nós conseguimos administrar tudo aquilo que nós passamos de necessidade do nosso cotidiano. Nós vivemos numa sociedade onde o cristianismo tem como finalidade o bem-estar terreno. Então as promessas é de uma vida melhor, as promessas é de uma vida farta, próspera, mas Jesus olha para os cristãos de Esmirna, reconhece a pobreza deles e não faz nenhuma promessa de uma vida melhor, porque aos pobres, a maior riqueza que eles podem ter é o evangelho do reino de Deus. Vai comigo para o evangelho segundo Mateus capítulo 11. João Batista, ele estava preso, e ele mandou 2 homens ir até Jesus perguntar se de fato ele era o Messias. Então Jesus disse para aqueles homens: fala para o João o que vocês estão vendo e ouvindo, ou seja, diz para eles acerca da minha pregação, fala para eles os sinais que vocês estão vendo, porque muitos falsos profetas, charlatões, poderiam até
pregar o que Jesus pregava, óbvio que sem o mesmo poder e sem a mesma autoridade, mas ninguém podia fazer os milagres que Jesus fazia. Então Jesus diz: olha para os sinais. E quais são os sinais? Versículo de número 5: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os mortos são ressuscitados. O que está acontecendo aqui? Os sinais que Jesus operava era exatamente aquilo que o enfermo necessitava, aquilo que o enfermo desejava. Se você perguntar para um cego, qual é o seu maior sonho? O que você acha que ele vai responder? Eu quero uma varetinha para mim me guiar. O cego vai dizer: eu quero um cão guia para mim não ter problemas. Não, ele vai dizer: eu quero enxergar. Então os cegos enxergavam. O coxo é aquele que claudica, que tem uma deficiência na perna, então ele anda coxeando. Qual é a maior necessidade de um coxo? É andar perfeitamente. Um coxo certamente diria: olha, eu quero voltar a correr, saltar. E os coxos andavam. Veja, os surdos ouvem. Ele restaurava a audição dos surdos. Aí a sequência do texto diz, aliás, os leprosos são limpos. A lepra é toda sorte de doenças de pele, hoje conhecida como doença de Hansen, ou hanseníase. Lembra? Os leprosos, eles apodreciam em vida. Então qual é a maior necessidade de um leproso? Ser purificado, ser limpo. E Jesus manda dizer: olha, fala para o João que os leprosos são limpos. Então os cegos enxergam, os surdos ouvem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os mortos são ressuscitados. E na sequência do texto, ele fala dos pobres, os necessitados. Se você entrar em qualquer comunidade da nossa região, e você perceber que muitas das vezes não tem saneamento básico, não tem luz, não tem conforto, os homens vivem trabalhando numa condição indigna para se sustentar. Se você entrar em qualquer comunidade e perguntar para eles qual é o seu sonho, a maioria vai dizer: olha, eu quero ter uma moradia digna, eu quero ter uma vida melhor, eu quero ter uma condição boa, eu gostaria de ter um conforto, um luxo, eu gostaria de morar em um outro lugar, uma outra região, porque normalmente a necessidade, o sonho, o alvo do pobre é uma condição favorável. Então, se aos cegos ele faz enxergar, se os leprosos ele limpa, se os coxos andam, olha o que ele diz aos pobres é anunciado o Evangelho. Por que ele diz isso? Porque a maior riqueza que um homem pode receber nessa terra é o Evangelho de Jesus Cristo. Ele fala que a riqueza que um homem necessita são as interiores, são os valores ensinados por Jesus através dos seus discursos. Então, quando ele olha para a igreja que estava em Esmirna, ele percebe que há uma pobreza exterior, há uma condição precária. Eles não podiam trabalhar, porque eles não tinham benefícios do Estado, porque eles escolheram não prestar culto a Tibério, eles escolheram não se envolver com os costumes sociais. Por quê? Porque eles eram fiéis a Deus. Você tem que imaginar as coisas, para ficar mais fácil de entender, da seguinte maneira: você é crente em Jesus, você é lavado e remido, e aí nós vivemos num país onde uma onda comunista vai sorrateiramente assumindo o poder, e a ideia deles é implantar um sistema de governo que é totalmente contrário aos nossos princípios e valores. Então o modelo de família já não é mais judaico-cristã, então eles já não se importam mais com aquilo que fez parte ao longo dos anos da nossa cultura. Então eles legalizam o aborto,
Eles autorizam a união homoafetiva, a liberação das drogas, a adoção de crianças em casamentos de pais do mesmo sexo. Só que tem um grupo de pessoas que não concorda com isso. Quem? Os crentes. São sempre eles. Não concordam com nada. Estão sempre contra o Estado. Só que, então, para se viver nesse território, precisa concordar com esse viés. Precisa estar de acordo com esses princípios. Ah, não está? Tudo bem. Então, seu filho não pode mais ser matriculado na escola. Você não pode mais ter acesso aos supermercados. Você, então, não pode mais ter convênio médico. Nem nos hospitais você pode entrar. Por quê? Porque você é do contra. Você nunca concorda com nada. E, aliás, agora o país tem uma nova lei que todos têm que venerar tal líder que se levantou como soberano. Mas você não concorda. Por quê? Porque você é crente em Jesus. Isso fere os seus princípios. Qual é o resultado disso? Uma repressão. A perca dos privilégios. Uma vida fadada ao sofrimento. Você já imaginou que um dia você seria proibido em entrar num lugar sem máscara? Você já imaginou que algum dia você seria obrigado a tomar alguma vacina? Você não percebeu como tudo o que acontece hoje em dia na nossa nação fere os nossos princípios e que cada dia mais tem surgido novidades que confrontam a nossa fé? Os cristãos de Esmirna então eram pobres. Mas por que eles eram pobres? Porque eles eram fiéis a Deus. Mas Jesus olha para o interior deles e encontra a riqueza que a sociedade não tem. Quando os nossos valores, quando os nossos princípios, quando a nossa fé é rica de Deus, quando nós somos espiritualmente prósperos, então nós temos tudo o que nós precisamos para administrar da melhor forma as necessidades que nós passamos na sociedade. É isso que Jesus quer mostrar para os crentes de Esmirna. Vamos voltar lá para Apocalipse capítulo 2. Versículo 9. Eu sei as tuas obras, tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. Você sabe que a blasfêmia consiste em conhecer a verdade em Deus, mas rejeitá-la. E Jesus Cristo, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Então, quando ele fala blasfêmia dos judeus, ele está se referindo a um grupo de pessoas que eram religiosas, que acreditavam em Deus, acreditavam nas escrituras do Antigo Testamento, na vinda do Messias, eles acreditavam nas profecias escritas por Moisés e os profetas. A questão é que a verdade de Deus se manifestou em Jesus, a questão é que as escrituras se cumprem em Jesus, a questão é que Deus cumpriu as suas promessas em Jesus, mas eles não creram naquela verdade. Então Jesus fala da blasfêmia daqueles que se dizem judeus, mas não são. E o texto diz que eles são sinagogas de Satanás. Deixa eu te fazer só um lembrete. Quando nós olhamos para a carta que é direcionada à igreja de Éfeso, ele aponta a hipocrisia daqueles que se diziam apóstolos, mas eram pegos na mentira. Novamente, ele olha para a igreja e percebe que existe uma organização que se une em nome de Deus, que professa a crença em Deus, que buscam a Deus, mas que na verdade é uma organização que trabalha em favor de Satanás. Por quê? Porque aqueles que se diziam judeus e não eram, eles na verdade eram os homens que
prestavam queixas ao Império Romano em relação à resistência dos cristãos em ceder às imposições da adoração imperial. Ou seja, eles levavam o nome de servos de Deus, mas na verdade não eram. E aí, você é obrigado a concordar que, mais uma vez, como lá em Mateus 16, 12, Jesus diz: guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a sua doutrina. Mais uma vez ele olha para a igreja e percebe que há sobre ela uma influência de alguém que aparenta ser o que não é, que quer com a sua aparência parecer ser de Deus, mas quem está por trás dessa organização é o próprio Satanás. Por quê? Porque eles não creem na obra de Cristo, eles rejeitam a obra do Messias, o evangelho pregado por Cristo. É um confronto contra a igreja. Você quer ver uma coisa? Volta aqui para Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Paulo foi um dos mais perseguidos pelos judeus. Você percebe que em Atos capítulo 13, ele é perseguido em Antioquia, em Icônio, Listra, por judeus que não acreditavam na sua mensagem. O livro de Atos termina com Paulo sendo perseguido por judeus, e os judeus eram homens que falavam de Deus, eram homens que pregavam as leis, que se reuniam nas sinagogas, mas apesar de toda aquela aparência, eles confrontavam a igreja de Deus, rejeitavam o cumprimento das promessas de Deus. Romanos capítulo 2, versículo de número 17, diz assim: eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruídos por lei, e confia que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, e instruidor de nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Qual é a denúncia que Paulo faz? De um grupo de homens religiosos que usavam o nome de Deus, que aparentavam uma vida piedosa, devota a Deus, mas que na verdade confrontava as obras de Deus. Por quê? Porque eles confrontavam o ensino do evangelho. E Paulo diz, como nós podemos ver no versículo de número 24, estes blasfemam contra Deus, porque eles conhecem a verdade, porém, eles rejeitam. Então, o que o Senhor faz? Olha, eu sei daqueles que se dizem judeus, que pensam ser judeus, que falam como judeus, mas na verdade, eles prestam serviços ao diabo. Jesus está falando de quê? Senão de um sistema religioso. Mais uma vez ele confronta aqueles que estavam em evidência no aspecto religioso. Volta lá para Apocalipse 2. Apocalipse 2. Porque até então, Jesus ele diz: olha, eu sei das suas obras, da tribulação que vocês enfrentam, da extrema pobreza e miséria que vocês vivem, mas eu reconheço a riqueza interior que vocês têm. E aí ele diz: olha, eu sei que no meio de vocês tem aqueles que se dizem judeus, mas não são, mas são uma organização administrada por Satanás, são sinagoga de Satanás. Quem está por trás dessas reuniões é o diabo.
Quem governa os interesses deles é o diabo. Por quê? Porque eles apoiam Roma. Eles confrontam a obra de Deus. Eles modificam a mensagem. Então, provavelmente até aqui a igreja poderia pensar: puxa, se ele reconhece a nossa pobreza, vem coisa boa por aí. Se ele reconhece a nossa miséria, vem coisa boa por aí. Talvez Jesus poderia até dizer: João, escreve aí que eu vou mandar um refrigério para eles, um tempo de paz para eles. João, escreve aí que essa dor vai dar lugar a uma alegria. João, escreve que no lugar da vergonha virado para a honra. João, escreve aí que eu vou livrá-los dessa aflição. Porque, irmãos, presta atenção nisso aqui. Tiago 2, versículo 11, Tiago 5, versículo 11, ele escreve assim: olha, eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Quando você lê João 16:33, Jesus disse assim: olha, eu tenho-vos dito isso para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão ser afligidos. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo de número 11 em diante: amados, não estranhem a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos por ser participantes das aflições de Cristo. 2 Timóteo 3,12, Paulo escreveu: todos os que querem viver em Cristo Jesus vão ser perseguidos. Então Jesus não aparece oferecendo alívio da aflição. Jesus não manda João escrever a carta dizendo: deixe de sofrer. Não. Ele traz a notícia de que a perseguição seria mais intensa, que as coisas iriam piorar dali para frente. Por isso que a proposta do Evangelho não é dizer a você: pare de sofrer. A proposta no Evangelho não é dizer para você: venha ter uma vida mais sossegada e quieta, porque não era assim. Então, olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, está escrito assim, ó: nada temas das coisas que hás de padecer. Ou seja, não fica com medo não, mas vocês vão padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ou seja, olha, está ruim, não está? Está difícil, não está? Vai piorar. Porque o diabo vai armar, e quando ele fala diabo, ele está falando de toda a organização que confronta a obra de Deus: governo, leis, políticos, sistemas religiosos. Não tenham medo, mas vocês serão provados, e terão uma tentação, uma provação de 10 dias. E qual é a instrução que ele dá? Versículo de número 10, na parte final, ele diz assim, ó: ser fiel até a morte. Qual é a garantia que ele dá? Vocês vão morrer. Isso vai lhe custar a vida. Essa provação vai fazer com que vocês pereçam. Vocês vão padecer a ponto de se tornarem mártires. Isso vai custar a vida de vocês. Ele poderia ter dito: olha, lutem, se esforcem, briguem pelos seus direitos. Não, ele diz assim: sejam fiéis até as últimas consequências. Sejam fiéis até a morte. Porque tanto os judeus quanto o Império Romano, eles oprimiam a igreja de Esmirna para que eles se rendessem ao culto imperial. Olha, vocês não estão vendo a miséria que vocês estão vivendo? Vocês não perceberam que a fé de vocês estão colocando vocês numa condição deplorável? Então, abandone essa fé. Pare de pensar nessa maneira. Anos depois, o dia 23 de fevereiro do ano 155, um homem chamado Policarpo,
com 86 anos de idade, um dos líderes da igreja de Esmirna. Ele sofreu essa pressão para negar a fé que tinha no Salvador do mundo. Levaram Policarpo para uma arena e ameaçaram de dar ele como comidas para animais ferozes, mas ele permaneceu fiel. E então eles ameaçam incendiar o corpo de Policarpo, que diz: olha, esse fogo que pode consumir a minha carne já apaga. Eu jamais negaria aquele que me resgatou e que vai punir a maldade do homem, lançando-os num fogo que nunca se apaga. Policarpo, ele tem o seu corpo incendiado, mas ele não negou a fé que tinha no Salvador do mundo. E a instrução que Jesus dá à igreja de Esmirna é esta: sejam fiéis até a morte. E aí ele diz: eu vou dar a vocês um prêmio, uma recompensa. E aí ele diz: a coroa da vida. Por que ele diz a coroa da vida? Porque Esmirna era conhecida pelos seus jogos atléticos, como eu disse no início. E quando acontecia anualmente as competições, todo atleta que se consagrava vencedor, ele recebia como prêmio uma coroa. Hoje, o símbolo da conquista da vitória é representado através de uma medalha, através de um troféu. Mas naquela época, os vencedores recebiam como prêmio uma coroa. Então, quando ele diz isso, ele está querendo mostrar aos crentes: olha, vai valer a pena, vocês vão receber um prêmio pela fé de vocês, serão recompensados por isso. Paulo, ele usou essa figura de linguagem em 2 Coríntios capítulo 9, vai comigo até lá, por favor. 1 Coríntios capítulo 9, melhor dizendo. Você deve se lembrar que eu falei para você que o conteúdo da carta é feito em alusão à história da cidade. A cidade, ela foi construída, destruída, reconstruída. Então ele se apresenta como aquele que foi morto, destruído, mas ele ressuscita. Então agora ele faz uma alusão àquilo que todo mundo sabia o que era uma coroa, mas ele diz que a coroa que os fiéis iriam receber não era uma coroa que os campeões dos jogos atléticos recebiam. Em Tiago capítulo 1, versículo 12, está escrito assim: bem-aventurado é aquele que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido àqueles que o amam. Olha a figura de linguagem que Paulo usa em 1 Coríntios capítulo de número 9, versículo de número 24, diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Perceba, ele usa uma linguagem atlética. O lutador, para alcançar o seu prêmio, ele precisa se abster de algumas coisas. Ele abre mão do convívio familiar, ele abre mão de determinados tipos de alimentos, ele abre mão de desfrutar os luxos da vida. Para quê? Para se aplicar o treino. Ele precisa se preparar, ele precisa treinar, armar a sua defesa, o seu ataque, para quando chegar o período do combate, ele está preparado para alcançar aquela coroa de vitória. A igreja de Cristo, ela precisa entender que, como Paulo escreveu a Timóteo, ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou, aquele que o chamou para a guerra. Na nossa caminhada com Deus, quando o assunto é fidelidade, nós precisamos entender que para viver uma vida com Cristo, nós também temos que nos abster de algumas coisas, nós também temos que dizer não para algumas coisas, alguns privilégios que o mundo nos oferece,
algumas coisas que agradam o nosso coração, que nos atraem e nos encantam pelo olhar, nós precisamos aprender a dizer não. Por isso que em Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz o texto: nós que somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olha a linguagem que Paulo usa: todo aquele que luta, de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Como assim? Uma coroa que perde o seu valor, uma coroa que deprecia com o tempo, uma coroa que com o passar dos anos até cai no esquecimento. O time de futebol pode ganhar o principal torneio do ano, e todo mundo faz festa. Dali a 2 anos, o pessoal já está preocupado com outro. Aquele troféu já não tem mais importância, já não tem mais valor, porque esse prêmio é corruptível, ele perde a sua importância, ele perde a sua relevância. Mas Paulo está falando de uma coroa incorruptível, que não perde o seu valor, que não perde a sua importância, e é um prêmio que só vai alcançar aqueles que se abstêm de tudo para se preparar para encontrar com o seu Senhor. Olha o que o mesmo Paulo escreve na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, rapidinho, 2 Timóteo capítulo 4. Segunda Timóteo capítulo 4, versículo 6, está escrito assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, ou seja, o meu sangue será derramado como libação, estou prestes a morrer, a minha caminhada com Deus está chegando ao fim, a minha luta está prestes a acabar, e o tempo da minha partida está próximo. Versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Olha o dia com letra maiúscula, não é um dia qualquer. Ele não está falando de uma segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aquele dia, ou seja, naquele encontro, naquele momento, eu receberei dele a coroa, a recompensa de tudo aquilo que eu abri mão para lutar em prol do reino, para combater os combates com a minha fé firmada em Jesus Cristo e no seu santo evangelho. A coroa está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Diga glória a Deus. Então ele fala de um prêmio, de uma recompensa, de algo que servirá como recompensa a todo o esforço e dedicação. Mas entenda, essa coroa não é a salvação, porque a salvação é de graça, mas é um prêmio por todos os esforços que empregamos em rejeitar aquilo que é imposto pelo governo, aquilo que confronta os nossos ideais, os nossos princípios, os nossos valores. Pode vir o político que for e dizer que a partir do dia tal é proibido professar fé cristã. Estaremos preparados para continuar proferindo a fé cristã? Porque é essa a recomendação que ele faz aos cristãos de Esmirna. Volta lá, Apocalipse capítulo 2, para a gente encerrar. Versículo de número 10. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte. Ou seja, a morte é garantida, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer,
não receberá o dano da segunda morte. Ou seja, quando ele fala da segunda morte, você deve entender o seguinte: o que é a morte? É a separação do corpo do espírito. Quando você lê Eclesiastes 12, 7, se não me falha a memória, diz que o corpo volta para o pó, o espírito volta a Deus que o deu, e a alma vai seguir o seu curso na eternidade. O homem é um ser tricotômico, lembra? Gênesis 2:7, Deus faz o boneco, algo sai de dentro de Deus. Quando Efésios 1:4 diz que Deus nos elegeu nele, Deus faz isso aqui, ó, Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. Então o nosso espírito saiu de dentro de Deus. Então Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então o homem é uma alma. Quando o homem morre no plano material, o corpo vai para debaixo da terra, o espírito volta para Deus, e a alma segue o seu curso na eternidade. Então, o que seria a segunda morte? A separação total do homem de Deus. Ou seja, aquela alma que já não tem mais aquele corpo, não passará a eternidade com o Senhor. Ao contrário, ela será punida por toda a dureza do seu coração, por toda a sua maldade, por ter vivido uma vida sem Deus. Então ele diz: aquele que vencer não será lançado no inferno. Aquele que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ou seja, ele está dizendo para a igreja: olha, a recompensa que vocês vão receber está na eternidade, para sempre, pelos séculos dos séculos, na presença do Senhor. Vocês que suportaram toda a tribulação, toda a pobreza, toda a perseguição, todos os males da sociedade, da falsa religião, daqueles que se diziam judeus e não eram, vocês que conseguiram suportar toda a opressão vivida por Roma, e que morreram por consequência disso, mas morreram fiéis, vocês vão receber uma recompensa na eternidade. Essa carta está sendo direcionada à igreja. Por isso que eu não entendo quando algumas pessoas dizem: não, porque a igreja não passará pela tribulação, porque Jesus não deixaria a sua igreja sofrer. Como não? Olha para o texto. E aí a pergunta que nós precisamos fazer de reflexão para nós é: será que nós temos uma fé a ponto de defender com todas as nossas forças a fé que nós temos? Você percebeu como as pessoas não realizam sonhos, desistem da fé? Quando não consegue aquilo que tanto sonhou e investiu até dinheiro para receber aquela bênção, desanima, sabe por quê? Porque essas pessoas são pobres interiormente. Elas não entenderam o evangelho. Porque quando nós somos ricos e cheios de Deus no nosso interior, nós conseguimos lidar com as tribulações que acontecem na nossa vida. Nós entendemos que para agradar a Deus com a nossa fé, nós temos sim que nos abster de algumas coisas. E irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, eu não quero te preocupar com isso, mas esquece, nós não vamos viver mais um tempo de sombra e água fresca no nosso país. O cerco está fechando, só não vê quem não quer. A tendência é que, com o passar dos tempos, a perseguição contra a igreja se intensifique. Olha para a Coreia, um país cristão que vive ao lado de países comunistas como China e Coreia do Norte, como eles são oprimidos. A partir do momento em que esse sistema de governo entra em nosso país, a nossa fé vai ser perseguida veementemente, a ponto de proibirem cultos, a ponto de proibirem o uso das escrituras. E aí cabe à igreja defender os seus princípios, ainda que isso lhe custe a vida. Será que estamos preparados para isso? Vamos ficar todos de pé, por favor.